Olá, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 9, Pecado, Evangelho e Lei. O verso áureo diz assim: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Está em Salmo 119, 93, 94. Sem dúvida, o pecado é o nosso maior obstáculo para um relacionamento próximo com Deus. Ele não apenas nos separa de Deus, mas também ele engana, ele fere, ele corrói e por fim ele destrói a alma. Alguns tratam o pecado como algo normal da vida, porque todos nós somos pecadores e nascemos em pecado. Mas não podemos tratar o pecado como algo normal. No fim, quanto mais escolhemos conviver em paz com o pecado, mais nos afastamos de um relacionamento com Deus. O pecado, ele separa o ser humano de Deus. A lei mostra o que é pecado e ela revela a vontade divina para nós. Jesus, ele é a solução para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Mesmo diante do pecado, Deus ele nos oferece graça, força, fé e restauração. Nesta semana, então, vamos aprender a respeito do relacionamento com Deus. Domingo, distrações e tentações. A lição de domingo, ela começa nos dando alguns versos para lermos e esses versos contam a respeito da história de Sansão. Sansão, ele cometeu alguns erros, mas ele caiu principalmente porque ele confiou nele mesmo, ou em si mesmo. Ele achou que era forte o bastante para vencer as tentações. Nós enfrentamos um grande conflito, e o grande conflito, ele é real, e todos nós estamos diante dele. A batalha que começou no céu, ela continua hoje na terra. Satanás, ele sabe que está nos dias finais. Os dias que estamos vivendo são os últimos dias deste mundo, as vésperas da volta de Jesus. Satanás, usar tudo para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. E às vezes, existem coisas que não são pecado, mas nos afastam de um relacionamento com Deus. Por exemplo, trabalho, redes sociais, compras, esportes, comidas. Existem muitos outros exemplos de coisas que não são pecados, mas que nos afastam de Deus. O pecado, ele engana, ele destrói pouco a pouco. Muitas vezes a sociedade, ela tenta normalizar o erro, mas não é porque a sociedade normaliza que o erro passa a ser correto. Deus, ele deseja nos afastar do pecado para nos aproximar dele. O pecado, ele afasta, mas Deus continua chamando seus filhos de volta. Mesmo estando em pecado, Deus ele nos convida a estar perto dele. Segunda-feira, barreiras no relacionamento com Deus. A lição de segunda-feira, ela nos traz aí 6 dicas, importantes. Então vamos comentar uma a uma. Aquele que considera estar de pé, cuide para que não caia. Este conselho, esta dica é bastante importante. Se você acha que está de pé, então cuide. Cuide bastante para que você não caia. A segunda é, não fique tocando trombeta, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Faça, mas sem chamar atenção, sem querer ser o centro das atenções. Seja humilde, em outras palavras. 3. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora. O que ele está querendo dizer? Que o pecado ele começa na mente. Ele começa quando você deseja. Então cuide, se você está com o pecado na mente, tente tirá-lo.
É isso. 4. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados também. Evite a crítica e o julgamento. Somente Deus é o juiz. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Olha só, que conselho tremendo e forte. Devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ame o seu irmão, ame o seu próximo. E como eu já li, ame o seu inimigo também. O pecado, ele cria barreiras no relacionamento com Deus. Quanto mais pecamos, mais barreiras temos para ter um bom relacionamento com Deus. A graça divina, ela é maior que a culpa. Então tem a boa notícia. Se você corre a Deus, pede perdão e se entrega a Ele, a graça de Deus é maior que a culpa. Em Cristo, sempre existe esperança de recomeço. Nós temos aceitado o perdão que Deus oferece? Eu e você temos aceitado o perdão de Deus? Terça-feira, a lei de Deus. A lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Ela revela o caráter de Deus. A lei de Deus mostra quem Deus realmente é. Obedecer à lei é uma resposta de amor ao Senhor. Então, quando amamos a Deus, nós obedecemos à sua lei. Pergunta: estou obedecendo à lei de Deus ou estamos obedecendo à lei de Deus por amor ou obrigação? Pecado é a transgressão da lei e está dentro da nossa natureza. Infelizmente, a nossa natureza é uma natureza de pecado. Mas quando buscamos a Deus e nos entregamos a Ele, Deus nos capacita para cumprir a sua lei e os seus mandamentos. A lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter, e ao mesmo tempo, ela revela o caráter de Deus, o que é muito importante para Ele. Existe um verso bíblico que diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus, ele acrescentou: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja como a lei é importante. E no finalzinho da lição ela nos dá 3 dicas. Em uma escala de 1 a 5, quão preciosa é para mim a palavra viva de Deus. Quando penso na lei de Deus, acredito que ela tira a minha liberdade ou ela me fortalece. Então, a lei de Deus, ela tira a nossa liberdade ou a lei de Deus nos fortalece? O que mudaria se a lei de Deus, o amor a Ele e ao próximo, estivesse no centro da minha vida, da minha família e da minha igreja? Como a nossa vida seria diferente? A lei não salva, mas aponta para o caminho da verdadeira vida. A lei não salva realmente, mas ela aponta para um caminho de vida plena, de vida ao lado de Cristo. Quarta-feira, lei e evangelho. Lei e evangelho trabalham juntos. A lei mostra o pecado. O evangelho nos traz a salvação. Jesus cumpriu perfeitamente a lei e nos dá graça. Assim como os pais colocam regras para proteger os seus filhos, a lei de Deus são regras para proteger os filhos de Deus. Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A lei, ela não perdoa, ela não justifica e ela não traz expiação dos pecados. Mas a lei mostra o que precisamos fazer, mostra que precisamos de perdão e mostra que Cristo nos ama e nos protege através da sua lei. Somos justificados somente pela fé em Cristo. Na cruz, justiça e amor se encontram perfeitamente. Conhecer e praticar. Conhecer a verdade não é suficiente, precisamos praticá-la. Jesus comparou os obedientes, aqueles que cumprem a sua lei,
como pessoas sábias que constroem as suas casas na rocha. A fé verdadeira, ela aparece nas decisões diárias. Jesus, ele é muito sábio e no Sermão do Monte, ele diz que o homem sábio que guarda a sua lei é comparado ao que constrói a casa na rocha. Nós devemos guardar a lei de Deus para sermos homens sábios, pessoas sábias, estarmos alicerçados na fé. Eu te pergunto, minha vida demonstra aquilo que eu acredito? As nossas atitudes diárias demonstram a quem servimos? Quem pratica a palavra constrói a vida sobre fundamentos eternos. Que essa rápida recapitulação, meu irmão, o ajude, que você possa ter um feliz sábado na presença de Deus. Te desejo saúde, paz e prosperidade.